A verdade sobre os discos voadores, capítulo 12. A verdade sobre o blackout. Uma das primeiras revelações sobre aparições de UFOs foi feita pelo Herald Journal de Syracuse. Descrevendo os estranhos objetos vistos perto da subestação de força de Clay, ele sugeria com ênfase que os UFOs haviam provocado o blackout. O jornal Star de Indianápolis, salientando o grande número de casos de interferência dos UFOs com os circuitos elétricos, associava também essa aparição com a falha de energia à vida no Noroeste. A resposta para isso é bastante evidente: são os objetos voadores não identificados. Esse é um aspecto que não pode ser desprezado por essa investigação completa. Para os sensores da FA, essa notícia de Syracuse era a mais inquietante. Normalmente, toda a energia elétrica destinada à cidade de Nova York e a maior parte do estado vinha do sul, dos geradores da Catarata do Niágara, passando pela subestação de Clay. No dia 9 de novembro, o secretário da Defesa, Cyrus Vance, o escritório de planejamento de emergência e a maioria dos peritos haviam concordado que a falha na rede de energia elétrica se achava em algum ponto desta região. Durante os dias 10 e 11 de novembro, os comentaristas repetiram a notícia de Syracuse, dando mais atenção aos UFOs como uma possível causa. Os peritos das empresas de eletricidade pioraram a situação, admitindo que a causa do blackout era ainda desconhecida. Não temos nenhuma explicação para o fato, disse Charles Pratt, chefe da grande usina Niagara Mohawk, a principal fonte de força para os estados do noroeste americano e parte do Canadá. Não houve interrupção nas linhas de transmissão e nem geradores defeituosos ou curtos-circuitos. Em Nova York, um porta-voz da Consolidated Edison comparou a interrupção da energia elétrica com a de um gigantesco curso de água. As redes de força interligadas perderam grandes quantidades de eletricidade, como se tivesse havido um enorme curto-circuito no solo. Estamos perplexos, sem poder dar uma explicação. O presidente da Comissão de Energia Federal, Joseph C. Swidler, estava também desconcertado. Chefiando a investigação, ele começou a verificar as provas existentes, auxiliado pelos melhores peritos em energia. Depois de 2 dias, ele fez o seguinte comentário sombrio: o blackout no Noroeste talvez nunca seja explicado totalmente, e não existe certeza de que não se repetirá. A essa altura, os diretores da empresa sabiam que estavam em perigo. Quando fora proposta a formação da rede elétrica, foi explicado que ela seria útil tanto aos consumidores como às firmas. Com as usinas de força interligadas, a eletricidade fluiria para onde fosse necessária para manter a voltagem adequada. A Comissão Federal de Energia e um comitê do Congresso tinham sido assegurados de que centenas de dispositivos automáticos de segurança evitariam qualquer reação em cadeia ou a falha de uma linha de transmissão. E agora, a rede tinha falhado quase totalmente, deixando margem a dúvidas e sujeita a ser criticada. A CFE também estava em apuros. Após verificar todos os planos da rede e seu equipamento, ela dissera à Casa Branca e ao Congresso que o sistema estava totalmente protegido contra uma falha grave. Agora, poderiam ser acusados de incompetência ou de um descuido de supervisão. Para aumentar os problemas da CFE, alguns editores e jornais falados continuavam a sugerir que a interferência eletromagnética dos UFOs tinha causado o grande blackout. Um comentarista ligou esse fato com a declaração de um perito canadense em eletricidade. O engenheiro dissera que alguma causa desconhecida tinha, ao que parece, criado uma reação estranha nos circuitos de controle da rede. Ele dissera que parecia uma falha nervosa no cérebro eletrônico que controlava o vasto sistema de rede. No dia 14 de novembro, o premier do Canadá preveniu a CFE de que ele poderia se retirar da CANUSE, Interligação Canadá-Estados Unidos, a fim de proteger o país contra futuras falhas de energia dos Estados Unidos. Nesse mesmo dia, o comentarista da NBC, Frank McGee, irradiou uma nova notícia sobre UFOs. Pouco antes do início do blackout, disse ele, um piloto tinha avistado um objeto brilhante e redondo perto da usina elétrica de Niagara Falls. Esse fato foi captado pela Associated Press e transmitida para vários jornais. Na manhã seguinte, o Journal American de Nova York publicou um artigo ilustrado sobre a notícia de Siracusa, culpando os UFOs pela falha da rede.
Ela também foi irradiada, dando a ideia de que isso tivesse sido uma ação propositada de seres de um mundo mais adiantado. Repentinamente, terminaram os debates sobre UFOs, encobertos por uma notícia urgente de Washington. A CFE declarava que o grande blackout estava agora explicado. O mistério que havia aturdido todos os grandes peritos em energia elétrica tinha uma explicação simples: um relés quebrado, um interruptor de circuito em uma usina de força canadense. O sistema de rede de $1 bilhão tinha falhado apesar das centenas de dispositivos de segurança, de acordo com a CFE. O suposto relés quebrado estava localizado na usina número 2 Adam Beck, em Ontário. De alguma forma, durante os 5 dias de procura de uma explicação, ela tinha sido esquecida. Depois de todas as declarações dos peritos em rede, essa explicação parecia incrível. E era também falsa. O relés da usina Adam Beck não estava quebrado. Ele foi acionado por um surto inexplicado de energia. A prova de que o relés nunca se quebrara foi revelada mais tarde em um relatório especial pela revista industrial Power, que tem ligação íntima com as empresas. O artigo foi escrito pelo editor executivo J.J. O'Connor, após uma investigação completa feita pela Power. Asterisco. A cópia do artigo especial da revista Power acha-se no arquivo do autor. Os seguintes detalhes tirados da notícia da revista Power dão uma imagem surpreendente da catástrofe que atingiu o sistema de rede. No final da tarde do dia 9 de novembro, a usina número 2 Adam Beck estava em funcionamento normal. Através de 5 linhas de transmissão, os seus geradores estavam fornecendo energia para a cidade de Toronto. As cargas de força estavam bem dentro de seus limites de segurança. Mas, de repente, um relés desligou-se, como se tivesse sofrido uma sobrecarga. Ao assim fazer, o relés desligou uma das 5 linhas de Toronto. Normalmente, isso teria sido uma operação de rotina. A verdadeira reação descrita numa notícia da revista Power parece um fantástico pesadelo. Em apenas 4 segundos, a rede Canadá-Estados Unidos se desintegrou. As outras linhas de Toronto também se desligaram imediatamente. Como se não existissem controles de segurança, um impulso tremendo de eletricidade surgiu nas linhas que seguiam para o sul. Numa violenta reação em cadeia, a subestação de Clay e a usina do Rio São Lourenço foram desligadas. A seguir, toda a rede Canuze se dividiu em 4 partes. Antes desse desastre, 29 usinas públicas estavam ligadas ao sistema de rede. Em alguns casos, dispositivos automáticos separaram as usinas da rede ou então os engenheiros rapidamente as desligaram. Mas na maioria das usinas geradoras, o enorme impulso de corrente chegou muito depressa. Nunca antes tiveram os operadores um caos desse tipo. Em alguns pontos, a corrente reversa em cascata aumentou perigosamente a pressão da rede. A maior parte dos geradores acionados a vapor foram obrigados a desligar-se, e a pressão crescente do vapor abriu as válvulas de segurança das caldeiras. Com a corrente desligada, falharam as bombas, os compressores de ar e outros aparelhos auxiliares. As usinas sem equipamento de emergência foram incapazes de reiniciar o seu funcionamento durante muitas horas. Nesse ínterim, surgiram muitas queixas das áreas afetadas e pedidos para que se ligasse novamente à força elétrica, mas os operadores nada podiam fazer. Em muitos pontos, a descrição da revista Power sobre o blackout estava certa. Mas faltava certo dado importante. Não tinha sido mencionada a suposta invulnerabilidade da rede, e a revista Power evitava falar sobre a falha no extenso sistema de segurança. O que é mais curioso, ela realmente não respondia à grande pergunta: o que provocou o grande blackout? Segundo a Power, não houve interferência externa. A origem da perturbação deu-se dentro da rede, o desligamento de um simples relés na usina Adam Beck número 2, seguido por uma série de acontecimentos improváveis. A carga da linha, afirmava a Power, estava dentro dos limites de sua capacidade. Apesar disso, o relés foi desligado, provocando a violenta reação que estragou a rede em 4 segundos. Se isso era verdade, então se destacava um fato difícil de aceitar. O decantado sistema de segurança não passava de uma mentira perigosa. Porém, isso era absurdo.
Significaria que as empresas públicas tinham enganado o governo, funcionando sob perigo constante de um grande blackout na esperança de que houvessem apenas pequenas falhas no fornecimento de energia. A Comissão Federal de Energia, na certa, teria descoberto essa trama, e os diretores das empresas ficariam expostos aos ataques da Casa Branca e do Congresso, à indignação pública e possivelmente a uma ação legal. Seguir esse caminho perigoso seria quase uma loucura. Além disso, os sistemas de segurança da rede já tinham sofrido a ameaça de uma grande falta de energia. Durante vários anos, tinham havido pequenos blackouts e os dispositivos de segurança haviam impedido que eles se espalhassem. Esses mesmos dispositivos teriam restringido o defeito do dia 9 de novembro a uma pequena área se o relé de Adam Beck se tivesse desligado por um aumento comum de energia. Ao contrário, dezenas de outros interruptores tinham se desligado durante aqueles 4 segundos de tensão, quando aquele estranho surto de energia elétrica passou pela rede inteira. Havia uma única explicação verdadeira: uma imprevisível e avassaladora interferência eletromagnética que os dispositivos de segurança não tinham capacidade de suportar. Durante alguns anos, houve provas de que os UFOs poderiam provocar falhas de energia elétrica. O mesmo tipo de interferência elétrica poderia ter sido dirigido a um ou mais pontos estratégicos da rede do Noroeste, provocando um tremendo surto de energia que causou o desastre. Os pontos atingidos poderiam ter sido a subestação de Clay, a usina do Rio São Lourenço ou o enorme sistema gerador da Catarata do Niágara, segundo as notícias sobre UFOs. Embora não tenha sido provada uma ligação com os UFOs, a prova era muito patente para ser desprezada ou desmentida, se fosse publicada, juntamente com as outras notícias anteriores de blackouts causados por UFOs. As crescentes alusões da imprensa sobre uma ligação do fenômeno com os UFOs estavam preocupando seriamente a FAA quando ela soube, por intermédio da CFE, do incidente da usina Adam Beck. A mensagem canadense oficial para a CFE comunicava realmente o desligamento do relés da usina Adam Beck e de todos os outros, numa rápida interrupção. Para a FAA, isso era um perigo imediato, que iria com certeza fazer com que se desejasse saber o motivo desse estranho surto de energia elétrica, especialmente não se sabendo ainda a sua origem. Para evitar isso, e também para desviar a atenção para a explicação que incluía os UFOs, a história do relés quebrado foi inventada. Uma vez que isso poderia ser inventado culpando o Canadá, o seu primeiro-ministro deve ter se convencido de que isso era o melhor para ambos os países, ou seja, não revelar a verdadeira situação. Essa falsa explicação perturbou alguns diretores de empresas públicas. Para a imprensa e o público, poderia parecer que eles estavam apenas parecendo estar perplexos, sabendo que a rede estava defeituosa. Porém, a crítica era relativamente suave. Ao que parece, a maioria das pessoas não sabia que a rede era invulnerável e o defeito no dispositivo de segurança parecia uma explicação razoável. Embora eles não tivessem sido negligentes, as empresas públicas começaram a procurar meios de fortalecer a rede, no caso dessa emergência tornar a suceder. Não somente as empresas, mas também a FAA, as indústrias, hospitais e alguns edifícios de escritórios e apartamentos fizeram planos rápidos para a aquisição de equipamento de emergência. Geradores movidos a óleo diesel ou gasolina, com atenção especial aos elevadores de edifícios altos, onde milhares de pessoas tinham ficado presas. A publicação de todos estes melhoramentos, juntamente com a história do relés quebrado, reduziram rapidamente os debates sobre UFOs. Mas essa calmaria terminou de repente, quando ocorreram novos blackouts. Na noite de 26 de novembro de 1965, 2 seções da cidade de São Paulo, na Minnesota, ficaram sem luz e força. Os moradores de uma das seções disseram ter avistado UFOs iluminados voando sobre a cidade, e a empresa de eletricidade não tinha outra explicação para o blackout. A segunda falha foi atribuída ao vento, que, ao que se supõe, fez juntar 2 linhas de força. No dia 2 de dezembro, uma parte do Texas, Novo México e México foram atingidas de repente por uma falha de rede. Isso afetou quase 1 milhão de pessoas de El Paso até Juárez. Houve uma notícia não comprovada da existência de um UFO sobre essa região.
A reação em cadeia escureceu lojas, lares, hospitais, aeroportos e também as bases defensivas de Fort Bliss, Holloman, o campo de provas de White Sands e a base aérea de Biggs. No dia 5 de dezembro, cerca de 40 mil lares no Texas Oriental ficaram sem luz devido a uma outra falha de energia elétrica. O número de blackouts em dezembro foi mais alto do que seria de esperar, e o caso do dia 2 de dezembro foi uma falha mais maciça. Não foi provada nenhuma ligação com os UFOs. A empresa de eletricidade deu uma explicação de rotina. Durante o mês de dezembro, houve também um surto fora do comum de falta de energia no exterior. Uma delas ocorreu na usina de Zwolle, ao leste dos Países Baixos, e outra na Arábia Saudita. No dia 26 de dezembro, Helsinki e outras 3 cidades ficaram sem luz na Finlândia. Nesse mesmo dia, uma reação em cadeia numa rede em Buenos Aires parou 3 em 5 linhas do metrô e em 4 ramais. Milhares de pessoas ficaram presas em elevadores. Vários edifícios ficaram sem luz. Para aumentar a tensão, todas as comunicações falharam, deixando milhões de pessoas sem saber quando terminaria aquela odisseia. Depois do blackout, um noticiarista falou sobre a grande falha na energia elétrica no Noroeste e sugeriu uma ligação com os UFOs, prática que se tornou mais frequente ao ocorrerem outros incidentes. Na primeira metade do ano de 1966, continuaram os blackouts nos Estados Unidos e no exterior, atingindo cidades na Itália, Peru e Inglaterra, e certas regiões do Wyoming, Utah, Nebraska e Colorado. As falhas de energia nos Estados Unidos ocorreram durante a tensão crescente da crise dos UFOs, enquanto as aparições eram registradas em todo o país. Nenhum dos blackouts foi atribuído com certeza aos UFOs, e talvez não haja nenhuma ligação. Mas as irradiações falando nessa possível explicação aumentaram a pressão sobre os sensores. A essa altura, era evidente que a CFE, bem como a FA, estavam resolvidas a manter em sigilo as provas existentes. Isso me foi confirmado pelo Dr. James MacDonald, que fez um exame profundo do blackout no Noroeste. Devido à sua posição de cientista muito respeitado, ele teve a permissão de se avistar com certas autoridades da CFE. Eles reconheceram estar de posse dos relatórios do caso de Siracusa e de Niagara Falls, disse-me ele, e também da maior parte dos outros daquela noite. Porém, eles não debateriam a possibilidade de ligação com os UFOs. A FA poderá tê-los convencido de que as notícias sobre UFOs são absurdas, ou pelo menos que elas não têm ligação com o grande blackout. Seja qual for a sua crença, acho que estavam convencidos de que os fatos não deviam ser comunicados ao público, e é por isso que eles concordaram em aceitar a história do relés quebrado. De qualquer forma, era evidente que eles estavam ocultando algo. Quando foi divulgado o Projeto Colorado, terminou a maior parte do debate público sobre o blackout. Mas alguns legisladores continuaram a insistir pedindo uma investigação completa. Um deles foi o congressista William F. Ryan. Nas sessões de 1968, ele falou sobre as interferências eletromagnéticas dos UFOs e depois sobre o blackout do Noroeste. Respondendo às perguntas de Ryan, o Dr. MacDonald tornou claro que o problema era grave. Havia muitos casos de blackouts causados por UFOs, declarou ele, para serem ignorados. Depois ele afirmou que a Comissão Federal de Energia estava negando a evidência da ligação dos UFOs com a falha de energia no Noroeste. A CFE possui dezenas de notícias sobre aparições de UFOs nessa famosa noite, disse ele a uma comissão do Congresso. Houve notícias sobre UFOs em toda a Nova Inglaterra durante aquele blackout. MacDonald salientou também que o relés da usina Adam Beck se tinha desligado devido a uma sobrecarga de causa desconhecida. O impulso de corrente que desligou o relés não foi até agora identificado, disse ele, mas acrescentou que a aparição do UFO sobre a subestação de Clay era suspeita de ter sido causa do blackout. Desde as sessões de 1968, o congressista Ryan e outros legisladores tentaram garantir uma investigação completa. Porém, a coação dos altos escalões havia impedido todas as tentativas de uma investigação do Congresso. Em qualquer programa de preparo do público, a FA teria de revelar as provas de que os UFOs causaram o blackout do Noroeste. Após todos os desmentidos oficiais, isso seria muito ruim.
Porém, admitir que o objetivo dos alienígenas é ainda desconhecido tornaria o problema ainda pior. Este é um dos principais motivos da resolução dos censores de continuar com o sigilo. Quando essa nova verificação das provas ficou completa, não havia o menor sinal de alguma ameaça oculta que pudesse estabelecer um pânico incontrolável. Mesmo sem tal ameaça, já havia muitos casos perturbadores que dificultavam o preparo de milhões de indivíduos. Assim como outros investigadores que tinham passado anos analisando as provas, aprendi muita coisa aos poucos sobre esses incidentes, no meio de centenas de notícias descrevendo encontros inofensivos. Naturalmente, isso diminui o impacto. Mas agora, vendo as provas de um modo maciço, eu podia ver como elas afetariam os sensores. Para a FA, essas notícias perturbadoras seriam um grande risco em qualquer programa de preparo do público. Além disso, o longo sigilo poderia depois retroagir. Muitos indivíduos poderiam desconfiar dos tardios reconhecimentos da FA. Somando todos os riscos, poderiam parecer tão grandes que a CIA e a FA poderiam realmente acreditar que era impossível preparar o público. Mas, cedo ou tarde, o sigilo está fadado a terminar, e mesmo um público parcialmente preparado seria melhor do que uma súbita e forçada admissão da realidade dos UFOs. O povo americano tem sabido resistir quando se depara com uma crise nacional. Ele possivelmente também saberia resistir outra vez se alguma notícia sobre os UFOs parecesse uma má notícia. Haveria algum pânico no começo, alguns dias de tensão. Porém, a maioria possivelmente reagiria sem nenhum pânico se soubesse da verdade, se a FA lhes contasse o objetivo do longo reconhecimento feito pelos UFOs. Porém, a FA não lhes pode dizer. Depois de tantos anos, ela ainda não sabe o motivo. Se não tivesse havido sempre interrupção de comunicações, nós possivelmente saberíamos essa explicação decisiva, as intenções dos alienígenas em relação ao nosso mundo. Mas, quase desde o início, certos cientistas bem conhecidos e oficiais de alta patente têm demonstrado um forte receio dos seres adiantados do espaço, medo de sua superioridade técnica e medo de que a comunicação possa apressar uma ação contra o nosso mundo. O tenente-general James M. Gavin, assim como o general MacArthur, publicaram um aviso ao público. É provável que encontremos seres inimigos da existência terrestre. Concordando com os generais, vários cientistas famosos advertiram que a comunicação com seres de outros mundos poderia provocar um desastre. Entre eles se destacam 4. O Dr. Albert Hibbs, do Laboratório de Propulsão a Jato de Caltech, o Dr. Otto Struve, antigo diretor do projeto OSMA, o Dr. Thomas Gold, professor de astronomia da Universidade de Cornell, e o Dr. Carl Sagan, conselheiro da NASA. O relatório da instituição Brookings feito para a NASA também desempenhou certo papel na prevenção de comunicações. Debatendo o impacto da era espacial, ele acrescentou um lembrete moderado, dizendo que as sociedades seguras de sua posição se desfizeram quando se confrontaram com uma sociedade superior, como no caso dos índios americanos. Desde então, tem se tornado cada vez mais importante saber tudo o que for possível sobre o reconhecimento feito pelos UFOs para o caso em que os alienígenas desçam na Terra. A censura do rádio e da televisão continua em vigor. Mas existe uma outra maneira, um método importante ainda em sigilo, para obter a solução desse problema. Esse processo inclui uma ação prática, embora sui generis, que inclui sugestões de linguistas, antropólogos, educadores, psicólogos, especialistas em comunicação e peritos em vários outros campos. Ele evitará as transmissões proibidas de rádio e de TV, além de qualquer contato direto durante as primeiras fases vitais. Poderá também nos fornecer informação minuciosa sobre os seres dos UFOs, sem qualquer ação hostil de nossa parte e quase sem risco de agressão pelos alienígenas. Esse plano foi preparado sem publicidade a fim de evitar oposição e possível interferência. Os detalhes completos desse plano de longo alcance e fora do comum serão apresentados mais tarde, mas eis aqui o primeiro passo de importância vital: observar os seres alienígenas, sem que eles saibam. Precisamos saber com urgência como é a aparência deles. Serão iguais aos seres humanos? Será que eles vêm de um dos muitos planetas que, de acordo com cientistas famosos, devem ter vida igual à da Terra?
Ou serão eles tão diferentes que os encontros poderiam assustar tanto a eles como a nós, tornando os ajustamentos entre os humanos e os alienígenas quase impossíveis? Essa ação especial poderá nos dar uma resposta para esse problema vital. Ela poderá nos dizer os motivos do longo reconhecimento feito pelos UFOs, se pretendem descer na Terra e quais as consequências que podemos esperar disso. Por meio dessa operação sui generis, ficaríamos capacitados a saber a verdade sobre os blackouts, as caçadas fatais feitas pelos jatos, os ferimentos causados pelos UFOs e outros incidentes graves. Após as primeiras fases, nós possivelmente teremos a possibilidade de corrigir qualquer impressão falsa causada pela falta de comunicação. Nesse ínterim, tentaremos nos condicionar a nós mesmos, tanto quanto possível, para qualquer eventualidade. Nessa coleta que se segue, o leitor ficará sabendo as opiniões dos cientistas que têm estudado cuidadosamente os problemas de vida em outros mundos. Em um debate citado no relatório da Academia da Força Aérea, o leitor encontrará uma sugestão surpreendente sobre os visitantes do espaço, baseada em fatos interessantes. Ficará também sabendo de certas histórias estranhas de gente que alega ter entrado em contato com homens e mulheres do espaço, que o ajudará a separar a ficção da ciência. Embora não exista uma imagem comprovada mostrando a aparência dos alienígenas dos UFOs, o leitor verá as possibilidades, inclusive o que é aceito por alguns cientistas. A não ser que haja alguma atividade inesperada dos alienígenas dos UFOs, teremos possivelmente de esperar uma operação especial que nos dê a solução do problema. Porém, essa coleta poderá deixá-lo pelo menos parcialmente preparado, se os seres desconhecidos do espaço descerem em nosso planeta.